Olá, amigos do canal Estudar é Saber. Segue mais um trecho de meus estudos, leitura da apostila do curso de Educação Física, apostila Biologia e Bioquímica. Manhã de sexta-feira, 25/8/2023, 4h18 da manhã. Tópico da leitura, tópico 1.1. Célula, procarionte e eucarionte, principais diferenças. A microscopia eletrônica mostra que as células procarióticas têm uma estrutura simples e não contém um núcleo. Recapitulando, a microscopia eletrônica mostra que as células procarióticas têm uma estrutura simples e não contém um núcleo, ou seja, o cromossomo não é separado do citoplasma por uma membrana. Em geral, a membrana plasmática é a única membrana presente nas células procarióticas. As estruturas procarióticas podem ser esféricas, bastonetes ou espiral. Figura 1. Eles geralmente são pequenos, microns, mas existem diferenças individuais de tamanho, e em alguns casos, os procariontes são 100 vezes maiores. Os procariontes, como as bactérias, têm uma bainha protetora rígida ou parede celular ao redor de uma membrana plasmática que encerra um único compartimento contendo o citoplasma e o DNA. Alberts, 2017. A espessura da membrana é variável e, em geral, construída por um complexo de proteínas e glicosaminoglicanas. Será que eu consigo ler de uma vez? Glicosaminoglicanas. Trava-língua. E tem como função a proteção da célula. Figura 1. Estrutura da célula procarionte. Bom, tentar descrever a célula, né? A célula contém uma parede, o polimorfossomo, a membrana plasmática e o nucleoide. Fonte Junqueira Carneiro, 2012. Como você pode observar na figura 1, o citoplasma contém poliribossomos, que são ribossomos ligados à molécula de RNA. Mensageiro, geralmente existem 2 ou mais cromossomos circulares idênticos dispostos em uma região chamada nucleoide, às vezes ancorada à membrana plasmática. Além disso, o citoplasma de uma célula procariótica é constituído apenas por uma membrana que a separa do meio externo, e em alguns casos pode haver invaginações da membrana plasmática, que entram no citoplasma e se dobram para formar mesossomos. Junqueira Carneiro, 2012. Ao contrário das células eucarióticas, as células
procarióticas não têm citoesqueleto. Porém, a principal diferença entre as células eucarióticas e as procarióticas é a pobreza de membrana nas células procarióticas, em que se verifica que o citoplasma não está subdividido em compartimento. Nas células eucarióticas, há extenso sistema de membranas, o que contribui para a formação de micro-regiões que contêm diferentes moléculas com respectivas funções especializadas. Células eucariontes. As células eucarióticas são geralmente maiores e mais complexas do que as células procarióticas. Todas as células eucarióticas têm um núcleo e numerosas outras organelas, a maioria das quais estão envoltas à membrana, comuns a todos os eucariotos. Ou seja, as células eucarióticas são estruturas em duas partes morfologicamente bem distintas: núcleo e citoplasma, em que o citoplasma é envolto pela membrana plasmática e o núcleo pelo envoltório nuclear. O citoplasma possui organelas, por exemplo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, os lisossomos e os perioxomos. Figura 2. Junqueira Carneiro, 2012. Na sequência temos uma figura, a figura 2, estrutura celular eucarionte. É uma estrutura mais complexa. Temos aí as subdivisões, né? A de Golgi, microfilamentos, microtúbulos, ribossomos, R e liso, fibras intermédias, membrana, mitocôndrias, vacuolos, lisossomos, membrana nuclear, cromatina, porô. Esses fazem parte do núcleo, membrana nuclear, cromatina e poro. Ao compartilhar a leitura, vou tentar colocar aí na capa do vídeo a figura dessas células, dessas estruturas, para melhor compreensão. Dando sequência. Considerando as funções das organelas na manutenção da vida de uma célula eucariótica, abordaremos de forma sucinta as principais organelas encontradas nas células eucarióticas. Núcleo. Uma das principais características da célula eucarionte é a presença do núcleo. É a organela mais proeminente em uma célula eucariótica e constitui o depósito de informações da célula. Ele é envolvido por duas membranas concêntricas que formam o envelope nuclear e contém moléculas de DNA. Polímeros extremamente longos que codificam as informações genéticas do organismo. Mitocôndrias, organelas esféricas ou alongadas,
cuja função é liberar energia de forma gradual das moléculas de ácidos gráficos e glicoses provenientes dos alimentos, produzindo calor, e moléculas de ATP, energia usada pelas células para inúmeras atividades como secreção, mitose e etc. Retículo endoplasmático, estrutura formada por uma rede de vesícula achatadas, vesículas esféricas e túbulos que se intercomunicam, formando um sistema contínuo existente nas células. O retículo endoplasmático rugoso ou granular e o retículo endoplasmático liso, aparelho de Golgi, organela, também conhecida como complexo de Golgi, é constituída por inúmeras vesículas circulares achatadas ou esféricas. Lisossomos, organelas de tamanho e forma variáveis, cujo interior é ácido e contém enzimas hidrolíticas que são utilizadas pelas células para digerir moléculas introduzidas por pinocitose, fagocitose ou até mesmo organelas da própria célula. Peroxomos, organelas caracterizadas pela presença de enzimas oxidativas PEX catalase. O conteúdo enzimático dos peroxomos varia muito de uma célula para outra. E sabe-se que até mesmo em uma mesma célula a composição enzimática é variável. Tais enzimas são produzidas pelo polirribossomos no citosol. E em muitas situações como forma de adaptação e defesa para a destruição de moléculas estranhas que penetram na célula, como por exemplo álcool e medicamentos. Todos os organismos multicelulares mais complexos, incluindo plantas, animais e fungos, são formados a partir das células eucarióticas. Por definição, todas as células eucarióticas possuem um núcleo, mas a posse de um núcleo acompanha a posse de uma variedade de outras organelas, das quais a maioria é envolta por membrana e comum a todos os organismos eucarióticos. Junqueira Carneiro, 2012. Na sequência, faremos a leitura do tópico 2, microscopia. Bons estudos.